Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguindo aqui com nossos vídeos de juros, certo? No vídeo anterior eu coloquei os pré-requisitos, né? Acabou que eu esqueci de mencionar a porcentagem e aquela questão de como fazer acréscimo e aumento, né? Percentual. Então aqui eu adicionei a informação da porcentagem, troquei aqui equações do primeiro grau por equações no modo geral, porque nesse caso aqui a gente não vai ter equações, não é do primeiro grau, mas o conceito de resolver equações é o mesmo, né? Então ter uma noção de equações, entender o que é uma potenciação, por exemplo. E a parte de logaritmo eu vou explicar nesse vídeo que a gente vai usar, certo? Mas no fim das contas é isso aqui que a gente usa nesse vídeo aqui, certo? Então vamos para os juros compostos, né? Então o que muda desse sistema de juros com relação ao anterior, né? É que assim, no juro simples, a gente acrescenta a porcentagem em cima sempre do valor inicial, né? Então, no problema lá em que a gente tinha lá o empréstimo de 50 mil, né? Então, você tinha ali uma porcentagem de juros, vamos supor ali, pegar aqui 10%, só para exemplificar, certo? Então, se a gente tem 10% de juros, a gente calcula 10% disso aqui vai dar 5 mil, certo? Então, para cada período de tempo que passar, a gente sempre adiciona esse mesmo valor de 5 mil, né? Porque o 10% sempre é sobre o valor inicial. Então, o valor não muda no juro simples. Nos compostos, esse valor do juro sempre muda. A cada período de tempo ele vai mudando. Por quê? Porque a taxa é aplicada sobre o valor daquele mês. Certo? Então a gente vai ver um exemplo aqui, né, em que surgem juros compostos, né? Juros compostos é um regime de juros que acaba sendo mais rentável, né? Então ele acaba sendo mais utilizado, né, nos bancos, empresas de cartão de crédito, qualquer outra coisa assim. Em muitos casos, eu acredito que aparece até mais juros compostos do que juros simples. Então, nesse exemplo aqui, né, vamos supor que Joãozinho completou ali 10 anos de idade. E aí a sua família, pensando ali no seu futuro, abriu uma poupança para ele, né? Deu de presente para Joãozinho uma poupança em que eles colocaram lá um capital de R$ 1.000. Daí, o que vai acontecer? Esses R$ 1.000 ele vai ficar parado na poupança até Joãozinho ficar maior de idade, ou seja, até ele ficar com 18 anos, que é quando ele vai poder usar o dinheiro dele ali na vida adulta, certo? Então, eles vão deixar R$ 1.000 parado na poupança. E aí, o banco diz que a taxa de juros mensal que eles pagam, né, para o dono da poupança é de 0,5% ao mês. Ou seja, Joãozinho vai ganhar essa porcentagem de juros aí do banco. E aí, né, como a poupança vai ficar lá com o dinheiro dele parado, né, até ele completar 18, né, então nosso tempo aqui vai ser 8 anos, né, já que ele fez aniversário de 10 anos, para ele completar 18 faltam 8 anos, certo? Só que assim, a nossa taxa de juros é mensal, então a gente vai transformar isso aqui em meses, né? Então cada ano tem 12 meses, então pego 8 vezes 12, vai dar 96 meses, certo? De aplicação aí. Ok. Então, vamos ver aqui como que a gente calcula o juro composto, né? Então, no primeiro mês, a gente vai ter o seguinte, os R$ 1.000 dele, e a gente vai acrescentar o 0,5%, né? E aí, para a gente acrescentar essa porcentagem, a gente vai transformar isso aqui na notação decimal, ou seja, vai pegar 0,5%, né, que é equivalente a essa fração, essa divisãozinha aqui. Então, dividindo vai dar 0,005. Então, esse aqui é o número que a gente adiciona ao 1, né, para poder fazer o nosso acréscimo de 0,5%. Então, ó, multiplicando aqui a gente obtém R$ 1.005. Então, depois do primeiro mês ele vai ganhar R$ 5 de juros. Então, o montante dele vai ser esse daqui. Aí no segundo mês, o que eles fazem? Eles vão acrescentar 0,5% de novo, mas não em cima dos R$ 1.000 iniciais, mas sim 5%, 0,5% desse valor, certo? Então eles vão pegar esse número como uma base de cálculo e vai adicionar 0,5% desse valor aqui.
Então a gente multiplica pela mesma coisa, né? E aí fazendo isso... Tá, eu vou usar uma calculadora aqui para adiantar, porque essas contas aqui tem muita vírgula, né? Então vai demorar bastante se eu for fazer isso de um por um na mão, certo? Então isso aqui dá R$ 1.010 e uma fraçãozinha de centavos aqui, que é 0,25, né? Então assim, se fosse juros simples, ele iria ganhar R$ 5 aqui e ganhar mais 5 aqui, que é sempre o mesmo valor que iria aumentar. Mas aqui nos compostos já gerou esse resíduozinho ali de centavo, que no início é bem pouco, né? Só que quanto mais passa, mais rápido vai crescendo esse valor aí, né? E aí, ó, só fazer mais um mês, né? Então no terceiro mês ele vai pegar o valor do mês anterior, ou seja, 1.010, e essa fraçãozinha de centavo, multiplicar por 1,005, e aí ele vai adquirir, né, um montante de 1.015 e 0,75 aproximadamente, tá? E ele vai prosseguindo nessa lógica, certo? Só que assim, a gente vai precisar aplicar isso por 96 meses. Então a gente não vai ficar nessa mesma coisa toda hora, certo? Então a gente precisa entender como é que a gente encontra um padrão aqui para fazer tudo de uma vez ao invés de ficar calculando de um por um. Então, ó, se a gente for notar aqui, para a gente acrescentar a porcentagem, a gente sempre está multiplicando por essa mesma coisa aqui, tá vendo? Então a gente pega esse 1.000, multiplicou por isso, chegou nesse. E aí quando a gente multiplica de novo por isso daqui, a gente chega nesse novo. Aí a gente multiplica de novo por isso daqui, a gente chega no outro resultado, certo? Então, ó, é como se para eu chegar no mês seguinte, eu sempre pego e multiplico mais uma vez por esse mesmo valor, tá vendo? Então esse é o nosso padrãozinho, certo? Então para cada mês que eu quiser acrescentar a porcentagem, eu multiplico por isso daqui, uma vez. Então se eu quiser saber quanto é que vai estar no 26º mês, então a gente vai pegar o valor inicial dele, que é 1.000, e vai multiplicar por 1,005 o número de meses que a gente está acrescentando, que são 96. Então, bota 96 aqui no expoente. Por quê? Porque essa é a definição de potenciação. Você tem esse número aqui, ó, o 1.000 multiplicado por esse número, aparecendo várias vezes na multiplicação, ó. Certo? Então, a gente vai multiplicando. Então, quando o número ele vai aparecendo sucessivas vezes, multiplicando, e esse número é igual, então é assim que a gente define a potenciação. Então, se a gente for multiplicar 96 vezes, então a gente vai colocar o 96 em cima do expoente aqui, certo? Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai ver o montante dele no final desses 8 anos, certo? E é assim que a gente faz os juros compostos, tá? Eu ainda não escrevi a fórmula, mas no geral a fórmula só vai traduzir o que a gente está fazendo aqui agora. Então, fazendo essa continha, isso aqui vai dar 1.614,14 né? Então, assim, você vê que não rendeu tanto assim, por pensar 8 anos, né? Rendeu 600 e pouco, né? Assim, claro, acabou que rendeu mais do que metade dos R$ 1.000 dele, né? Mas leva em consideração aqui que 0,5% ao mês é um valor baixo, certo? De juros. E também aqui ele está levando em consideração que ele deixou os R$ 1.000 parado lá e não depositou mais nada, só deixou esse valor parado, né? E aí rendeu isso aqui só dos juros. Só que geralmente, quando a gente tem uma poupança, a ideia não é só a gente deixar o dinheiro parado, mas sim a gente ir acrescentando mais, né? E depositando mais com o passar do tempo, para a gente ir juntando dinheiro, certo? Mas enfim, mas até pegando um gancho disso daqui, né? Então essa é a lógica dos juros compostos. É você colocar porcentagem em cima do que já teve porcentagem, né? É juros sobre juros. Então, vamos ver aqui outro exemplo, que é o seguinte. Outra coisa que segue a lógica dos juros compostos é a nossa inflação. Então o que acontece? O que é a inflação? Falando de forma resumida e meio simplificada aqui, inflação significa que seu dinheiro está perdendo valor. Então, por exemplo,
Vamos supor que em 2019 tu comprava uma lata de óleo, 1 litro de óleo por R$ 5. Aí chega hoje, tu vai no mercado, difícil é tu achar por menos de 10, né? Então o que significa? O dinheiro vai perdendo valor, certo? Então aqueles R$ 5 de 2019 não é o mesmo R$ 5 de hoje, né? Hoje vale bem menos do que antes. E aí essa desvalorização do dinheiro é chamada de inflação. E aí tem um índice que mede a inflação, que é chamado de IPCA, certo? E aqui, né, como eu peguei a história do Joãozinho aqui, dele guardar o dinheiro dele por 8 anos, então eu peguei aqui a nossa inflação de 8 anos atrás, né, até hoje. Então, vamos supor que o Joãozinho completou 10 anos de idade em 2018. Aí ele fez a sua poupança e deixou R$ 1.000. E aí, a gente vai depois ver, né, quanto que o dinheiro dele vai valer 8 anos depois, considerando a desvalorização do dinheiro também. Porque em número, certo? Em valor nominal, ou seja, o número que aparece na conta dele é esse daqui. Só que o valor desse dinheiro não é o mesmo valor dele quando estava no comecinho, porque o dinheiro foi desvalorizando com o passar do tempo, né? Então, olha só, como é que funciona o IPCA, né? Aqui, essa porcentagem aqui é o tanto que o dinheiro desvalorizou naquele ano, certo? Então, por exemplo, vamos supor que no início do ano, então, se eu tiver R$ 100 no começo aqui de 2018, certo? A gente vai ver quanto que esse dinheiro é equivalente, certo? Não, 18 não, eu vou botar logo 2017. Vamos supor que em 2017 você tinha R$ 100, certo? Agora, para a gente ver o tanto que esses R$ 100 equivale em 2018, a gente acrescenta essa porcentagem aqui, certo? Então, ó, em 2018 você vai pegar 100 e vai multiplicar pelo acréscimo dessa porcentagem aqui, ó, 1,0375, que é assim que a gente acrescenta o 3,75%, certo? E aí o que acontece? Isso aqui vai dar um valor, certo? Que aqui é fácil de calcular, vai dar R$ 103,75, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que você comprava um produto a R$ 100, então em 2018 você vai estar comprando a R$ 103,75, certo? E aí o que acontece? No ano seguinte, esses 4,31%, ele não é em cima dos R$ 100, não. Ele vai ser em cima do valor do ano anterior, ou seja, é em cima de R$ 103,75. Então, para você saber o quanto que esses R$ 100 equivalem em 2019, você teria que pegar 103,75 e multiplicar por esse aumento aqui, ó, que vai, a multiplicação é 1,0431, certo? E aí, fazendo essa multiplicação, certo? Você vai ter aqui 103,75 vezes 1,0431, ou seja, R$ 108,22. E aí eu vou seguindo essa lógica, certo? Então, se eu quiser saber qual que é o aumento real, certo? Em porcentagem desse ano aqui até chegar aqui, o que a gente faz? A gente vai fazer a multiplicação, né, das porcentagens. Então a gente vai pegar, ó, a gente vai pegar o nosso R$ 100 aqui, ó, botar 2026, porque aqui eu vou considerar que é calculado aqui no fim de 2025. Então em 2026, no começo, né, os R$ 100 vai ser dado por, né, o equivalente a R$ 100 de 2017 vai ser 100 multiplicado por, e aí você vai ter que acrescentar, né, 1 mais a nossa taxa de aumento, certo? E qual que é a taxa de aumento aqui? Aí a gente vai ter que calcular isso, né? Então, ó, multiplicando essas porcentagens aqui, você teria que pegar o 0,0375
0,375 multiplica por 0,0431 multiplicado por... Aí vai fazendo toda essa multiplicaçãozinha aqui, certo? Por essas porcentagens. Oh, desculpa. Eu tô esquecendo de botar o i. Pera aí. O 1 aqui, né? Tem um da fórmula para acrescentar. Então a gente vai, ó, acrescentando isso aqui, vezes 1, acrescenta essa porcentagem, vezes 1, acrescenta outra porcentagem. E vai fazer isso até chegar nesse daqui, que é o último, certo? Tá, eu vou fazer isso aqui logo na calculadora, certo? Então, ó, eu vou fazer aqui 100 vezes 1,0375. Você pode fazer esse exercício aí também, tá? Ah, eu posso filmar a calculadora, é melhor. Deixa eu mudar a transmissão aqui, tela inteira, calculadora. Então, vamos pegar o nosso R$100, certo? E aí, ó, acrescentando primeiro o de 2018, agora o de 2019, agora o de 2020, agora o de 2021, 1,1006, agora o de 2022, 1,0579, agora 2023, 1,0462, agora 2024, 1,0476 e agora de 2025, 1,0426. Ou seja, olha só, os R$100 de 2017 são equivalentes aí aos 150 centavos. Opa, botei errado aqui. De 2026 no começo do ano. Opa, tela preta, vixe aí, pronto. Certo? Então, ó, a gente acabou de fazer essa continha e viu que o dinheiro em 2026, né, vai ser aqui, ó, R$150,50, certo? Então é como se, para você ter o que equivalia a R$100 em 2017, você tem que ter em 2026 esse valor aqui. Um produto de R$100 vai custar isso aqui, hoje em dia. Olha o tanto que o dinheiro desvaloriza, certo? Então, se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, desse dinheiro aqui, né, de Joãozinho em 2026, eu já fiz a conta aqui, ele seria equivalente a R$1.053 em 2018 ou 2017. Ou seja, é como se o rendimento real seria esse daqui e não os 600 e pouco. Para você ver. Então, o que acontece? Geralmente, quando as pessoas vão fazer investimentos, seja colocar dinheiro em poupança ou qualquer coisa assim, tem que levar em consideração a inflação, certo? Porque por mais que, o dinheiro sempre desvaloriza, mas você vê aqui que sempre está próximo de 4%, tá vendo? Sim, perto de 5%. Claro, teve esse ano aqui que estourou tudo, foi por conta da pandemia também. Enfim, pode falar de motivo político, eu não entendo muito disso também não. Mas você pode ver que no geral a inflação gira em torno ali de 4 a 5%. Então, quando você vai fazer uma projeção, né, de tipo assim, ó, vou investir, você tem que levar em consideração que o seu rendimento tem que vencer a inflação. Porque se imagina aí, seu rendimento rendeu 3% no ano só, que é muito pouco. E aí a inflação rendeu 4,26, significa que você perdeu dinheiro. Você perdeu 1,26% do seu dinheiro de prejuízo. Entendeu?
Então, por isso que você não pode deixar dinheiro parado, por exemplo. Botar dinheiro embaixo da cama, embaixo do travesseiro. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque seu dinheiro que antes valia R$ 100, quando passar os anos, ele vai estar valendo quase metade. Vai valer só 50. Então, assim, ok, isso é um exemplo da vida real, coisas que acontecem, certo? Mas no geral a gente só precisa entender aqui de início, para a gente fazer nossas contas, essa lógica aqui de como é feito o cálculo dos juros compostos, que é adicionar a porcentagem em cima do valor do mês anterior, certo? Agora vamos fazer nossos exercícios. Ok, então, exercício. Cadê meu mouse aqui? Vamos lá. No começo do ano, o valor da ação de uma empresa era R$ 80. Nos meses de janeiro e fevereiro, as ações dessa empresa valorizaram 30% e 20% respectivamente. Qual será o valor da ação no final de fevereiro? Então, é a gente fazer essa lógica dos juros compostos. A gente vai pegar R$ 80 e aí vai acrescentar 30%, fazendo o nosso esqueminha aqui, 1,30. Aí acrescenta aqui 20% em cima desse daqui, certo? Ou seja, multiplica o resultado por 1,20. E aí, fazendo isso aqui na calculadora também, você vai obter, deixa eu ver, estou fazendo aqui, 124,80. Ok. Professor, eu posso somar 30% com 20%, ou seja, dar 50% e calcular? Na verdade não, né? Porque olha só, vamos supor que você some 30 com 20, ou seja, dá 50%. Vamos ver quanto é que dá se eu acrescentar 50%. 80 vezes aumento de 50% vai dar R$ 120. Né? Então, é porque aqui, se eu fazer dessa forma, eu estou usando a lógica do juro simples. Esse 50% está sendo calculado em cima do valor inicial. Sendo que nos juros compostos não é assim. A gente adiciona em cima dos valores passados, né? Então a gente adicionou 30% e aí em cima disso que a gente botou mais 20%. Então, tá vendo? O resultado dá diferente se a gente não fizer nessa lógica aqui. Então, próximo exercício. Opa, peraí que eu desci a página. Vamos lá. Capital de R$ 2.500. A taxa de 5% ao mês por um ano. Vamos ver qual que é o montante gerado, né? Eu não escrevi a fórmula ainda, né? Então, ó, a nossa fórmula vai ser o seguinte. O montante, que ou seja, o total ali do capital junto com os juros, a gente calcula como, né? Então, vamos ver lá a história do Joãozinho. Ele pega o valor inicial dele, multiplica pelo nosso fator de aumentar aqui a porcentagem, elevado, né? Igual a gente fez aqui, né? Pelo tempo. Então é justamente isso que a gente vai escrever na fórmula. Capital multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Essa é a fórmula de juros compostos. Então, a gente trocando aqui as informações, a gente tem montante, capital 2.500 vezes 1 mais taxa de juros 5%, né? 5%, a gente bota 5 sobre 100, dividindo, dá 0,05. Professor, se eu colocar a fração, tá errado? Então, não vai estar errado não, você pode fazer. Mas com calculadora é mais fácil a gente fazer já na forma decimal, né? Enfim, aí você bota aqui o 0,05 e eleva o nosso tempo ali. Ele está falando que é um ano, ou seja, como a taxa é mensal, a gente tem que transformar um ano em meses, que são o que? 12 meses. Pronto. Joga isso na calculadora e já era, certo? Então, ó, 2.500 multiplicado por 1,05 elevado a 12. Vamos fazer isso na calculadora. 2.500 vezes 1,05 elevado a 12 dá 4.489,64.
Tá, essa aqui no caso é a letra B, né? Eu escrevi ali letra B e letra C. Na letra C nós temos um capital de R$100, a taxa de 16% ao ano, por 3 anos. Então tem que prestar atenção na unidade ali de tempo, né? Então nós temos montante, que é capital vezes 1 mais taxa de juros elevado ao tempo. Então nosso montante vai ser capital vezes, que é 100, multiplicado 1 mais taxa de juros 16%. Então, ó, 0,16. E aí elevado ao tempo, são 3 anos, bota 3 ali, né? Já que a taxa é anual. Então, ó, 100 vezes 1 mais 0,16 dá 1,16 elevado ao cubo. Joga isso na calculadora. E aí você obtém 156 e 8. Ok? Então, resolvido. Vamos pro próximo. É o último aqui, né? O investidor aplicou R$10.000 em um fundo de investimento que tem rendimento líquido, em média, de 5% ao ano, a juro composto. Qual é o menor número inteiro de meses necessário para que o montante dessa aplicação seja 50 mil? E aí ele está falando, considere, e tem uns logaritmos soltos aqui. Por que que ele faz isso? Vamos entender aqui, certo? Ó, nesse caso, vamos colocar aqui nessa fórmula, já que ele diz que é juros compostos. E aí assim, o montante que ele quer chegar é 50 mil. Então a gente troca o nosso montante por 50 mil. Certo? Capital, o valor inicial dele é R$10.000. A taxa de juros dele é 5% ao ano. Então ele vai pegar 1 mais o 5%, que é 0,05, elevado ao tempo. O tempo é o que ele quer descobrir. Quanto tempo eu preciso investir para eu chegar nos 50 mil? E aí, o tempo você não sabe, você deixa como incógnita. Então você deixa a letrinha aí. Pronto. Agora tem que resolver essa equação. Agora é conhecimento geral de equação. A gente tem que simplificar a expressão o máximo possível. Então, ó, se eu tenho isso aqui que está multiplicando, eu posso dividir a equação inteira por 10 mil. O que é equivalente a você passar para o outro lado aqui, dividindo, certo? Então, ó, passando dividindo, vou resolver logo esse parênteses, né? Vou somar ali, então vai ficar 1,05 elevado a um tempo é igual a essa divisão. A divisão aqui vai dar 5, né? 50 mil dividido por 10 mil dá 5. E agora eu cheguei nessa equação. Essa equação ela é diferente das que a gente está acostumado, né? Já que nas que a gente faz, geralmente a nossa incógnita ela tá não como expoente, mas em algum número aqui, ou até como base, né? A gente tem, por exemplo, a equação do segundo grau, a incógnita é x, às vezes é x ao quadrado, então o x está na base. Só que nesse caso aqui o x está no expoente, então é diferente, a gente não consegue usar raiz de algum grau, raiz quadrada, de raiz cúbica ou qualquer coisa para fazer isso, não. Então a gente precisa de algo que vai tirar esse expoente daqui de cima e jogar para baixo. E existe uma operação matemática que faz isso, que é o logaritmo. Então o logaritmo, ele tem uma propriedade, sei lá, pegar logaritmo base 2 de 5 elevado a 7, por exemplo, né? Então o logaritmo tem uma propriedade que quando eu aplico logaritmo em algo que está nesse formato de potência, eu posso pegar essa potência aqui e jogar lá para frente multiplicando. Então isso daqui é a mesma coisa que eu pegar o 7 e multiplicar o logaritmo do restante aí que sobrou. Eu peguei esse 5 e joguei para frente. E essa é a propriedade que a gente vai usar para resolver esse tipo de problema, certo? Ó, a gente vai aplicar logaritmo em ambos os lados. Como eu falei lá na sala, se a gente for usar a calculadora para facilitar e padronizar, a gente vai aplicar logaritmo de base E, que é chamado de ln nas calculadoras. Então, ó, então a gente vai, chama de ln de um lado, aplica o ln do outro lado também, certo? A igualdade se mantém. Elevado aqui ao tempo e fecha.
Pronto, e agora? O que eu faço? Ó, tô com logaritmo já, posso pegar esse daqui e jogar lá para frente, certo? Então aqui vai ficar ln de 5 é igual a t vezes o ln de 1,05, certo? Pronto. Agora que eu estou nessa situação, eu posso... Agora, aqui é uma equação do primeiro grau, porque ln de 5 é um número. ln de 1,05 é um número também. Então é uma equação do primeiro grau aqui. Então, o que está multiplicando, eu divido. Então, ó, t é igual a ln de 5 dividido por ln de 1,05. Pronto, e agora, professor, o que eu faço? Isso aqui você não vai fazer na mão. Não tem como você saber esses valores de cabeça. Por isso que as questões dão a informação logo no enunciado. Então, ele considera assim, considere, vamos supor aqui, né? Vou fazer na calculadora. ln de 5, ou ln de 5 dá aproximadamente 1,6. Então, considere ln de 5 1,6 e o ln de 1,05 sendo 0,49. Então pronto. Você substitui aqui pelos valores dados pela questão e aí você resolve a conta, certo? Mas já que você já está com a calculadora em mãos, então ao invés de você calcular de um por um, você só faz isso, digita isso na calculadora. Você digita lá ln de 5 dividido pelo ln de 1,05 e você vai obter aqui. Opa, calma. ln de 5 dividido por ln de 1,05. Pronto. Eu obtive aqui o valor aproximadamente 32,98. Só que aí 32,98 meses não é prático. E a questão quer saber o número inteiro, né, de meses. Então a gente vai arredondar para o próximo mês, né? E aí então a gente chega no mês 33, né? Então, com 33 meses que ele investe esse valor, ele chega no 50 mil a essa taxa de juros. Opa, calma aí. Não é 33 meses não, falei errado. O nosso 5% de juros aqui é ao ano, tá vendo? Então, é só trocar a unidade de medida aqui, porque eu não usei informação de que é meses em lugar nenhum, tá vendo? Eu só botei no final a unidade errada. Então, são 33 anos. Tá? Que a taxa está em ano e tudo mais. Enfim, então é isso. Terminamos aqui essa parte, certo? Então, esse aqui é o penúltimo vídeo. Eu vou fazer só um vídeo só, que é para complementar, que na verdade é para unir a ideia de juros com as de progressões, né? Ver ou mais uma parte que envolve a gente ver graficamente e também ver um caso que é o seguinte: a gente fez o problema aqui da poupança, né? Só que essa poupança aqui, ela é um valor que a gente deixa parado e pronto, só espera o juros. Só que geralmente a gente, quando tem alguma conta, a ideia é que a gente vai colocando dinheiro lá com o passar do tempo, né? Então a gente vai juntar os juros também com o com o que você está guardando, né? Então a gente vai ver um exemplo desse aí no próximo vídeo, ok? Então, espero que tenha ajudado aqui. Estudem, façam exercícios e boa sorte aí.